Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas CPAD, quarto trimestre de 2021, que tem no trimestre o tema O Apóstolo Paulo, lição da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 7, cujo título é Paulo, o plantador de igrejas. Preste atenção, o plantador de igrejas. Paulo plantou. Inclusive, nós vamos falar depois sobre isso. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele fala sobre ele mesmo ter plantado igreja. E a leitura de hoje, desta segunda-feira, com base na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 20, traz a epígrafe: igrejas plantadas em lugares onde Cristo não foi anunciado. Presta atenção. Igrejas plantadas em lugares onde Cristo não foi anunciado. Então vamos ao texto de Romanos 15, 20. Estou usando a versão King James para facilitar quem estiver ouvindo nesse momento. Diz assim o versículo 20. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Este texto é muito forte e oxalá que muitos dos pregadores, dos que agora querem ser intitulados apóstolos, ouvissem esse texto. Nós temos um homem que está sendo tomado como exemplo no trimestre, um homem cuja vida é copiada, ele mesmo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que é o apóstolo Paulo. Um homem que tinha total condição de chegar em muitos locais e desfazer algumas ideologias, desfazer algumas filosofias e ali ele trabalhar. Nós sabemos que na estratégia missionária ou de trabalho de Paulo, ele ia às sinagogas, haja vista ele ser um judeu, haja vista ele ser um israelita, haja vista ele ser um fariseu, haja vista ele ser um cidadão romano, haja vista ele dominar o latim, dominar também toda a filosofia grega. Ele sempre utilizou-se de um local onde ele pudesse entrar. Lá em Atenas, na discussão do Areópago, ele mostrou que tinha conhecimento filosófico e começou a falar de Cristo a partir do seu conhecimento filosófico. Mas Paulo não tinha o costume de construir sobre o fundamento feito por outra pessoa. Paulo não tinha o costume de fazer como nós chamamos hoje, de ser um pescador de aquário. É muito comum nós encontrarmos pessoas que não têm capacidade de ganhar almas e aproveitam para pescar no aquário dos outros. Busca crente na igreja dos outros, busca obreiro na igreja dos outros. Certa vez alguém disse para um amigo: eu fui enviado para tal cidade para arrebanhar aqueles que as pessoas não querem. E nós encontramos pessoas de vez em quando até vendendo a igreja com toda a mobília e com tantos crentes juntos. Eu certa vez fiquei sabendo de uma história de alguém que estava querendo vender um templo, um ponto, e tinha tantos móveis, tinha tanto de som e ainda tinha tantos crentes. Quando na realidade a igreja é de Cristo, nós somos meros embaixadores, como Paulo diz na carta aos Efésios, nós somos meros despenseiros, nós temos uma obrigação no pregar o evangelho, e pregar o evangelho a quem Cristo ainda não foi anunciado. Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 20, eu tive o cuidado de ir aonde Cristo ainda não era conhecido e o cuidado de não edificar sobre o fundamento feito por outro. Que haja esse respeito, que haja esta conscientização, que haja esta ética, porque é muito feio alguém fazer desta natureza. Alguém entra num canto e começa a visitar a irmã fulana, a irmã Beltrana, e acaba gerando um prejuízo para o reino. Ele não está fazendo o reino crescer, ele simplesmente está tirando daqui para colocar aqui. Mas Paulo não fez isso.
Vá para a aula. Domingo próximo você vai estudar sobre Paulo, implantador de igrejas. Vai ser bom o assunto. Não perca. Fique com Deus.